Agora na Caruaru FM, é momento de elevar o espírito. Tá no ar, Hora do Chico, com Dejan Dantas. Bom dia, amigos e amigas ouvintes da Caruaru FM. Estamos neste domingo apresentando mais um programa Hora do Chico. Esse programa tem como objetivo esclarecer tudo acerca da doutrina espírita. Segundo a doutrina, a justiça divina atende a todos por igual, sem levar em consideração essa ou aquela religião ou crença. Portanto, para nós espíritas, não existe na lei de Deus pecado, castigo ou punição, principalmente de natureza eterna. Os métodos de reparação dos erros cometidos são escolhas nossas, de acordo com a nossa evolução espiritual, onde tudo obedece sempre à lei de causa e efeito, ação e reação, e que todo o nosso progresso moral, ou seja, espiritual, se dá pelas sucessivas reencarnações, onde a Terra funciona como um planeta escola, como também um hospital, pois Jesus afirmou que veio a esse mundo para os doentes, ou seja, nos curar das nossas doenças, que são da alma, isso devido às nossas imperfeições morais. O Espiritismo foi codificado por Allan Kardec, baseado em 3 fundamentos: ciência, filosofia e religião. E temos Jesus como nosso guia e modelo. Também estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a comunicação com outros mundos. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo sacrifício que faz para evitar as más inclinações. A doutrina espírita, síntese do pensamento religioso universal, compreendeu a essência da realidade do Cristo, neutralizando os deuses dos antepassados e mostrando o caminho da libertação, onde cada indivíduo será artífice de sua própria história. Haverá sempre orientação e auxílio para que o homem se movimente no sentido positivo, isso com a ajuda de seus pares, auxílio do mundo espiritual que o cerca, porém, o mérito é individual, cada qual marchará com seus próprios pés, plantando hoje a semente que lhe ditará os dias futuros, como hoje foi consequência do plantio de ontem. O Evangelho não foi feito para as multidões, ele é como um líquido precioso, onde cada um bebe gole a gole. Não percebendo que a terra é apenas um lugar de passagem, vejo agora o grande engano que cometi quando eu alcancei o sucesso tão desejado. Para os olhos dos outros, tudo estava em minhas mãos. Não sabem eles que, além do trabalho em busca do sucesso, eu tenho poucas alegrias. Na realidade, eu não sou feliz. Nesse momento em que me permito pensar em tudo isso, lembrando todos os momentos de minha vida, eu percebo que os reconhecimentos e a riqueza que imagino que tenho deixou de ter importância e eu me sinto desamparado e só, em meio às sombras em que mergulhei, e não paro de pensar em todo esse meu tempo perdido. Não consigo sentir a presença de Deus dentro de mim. Tudo é vazio. Agora eu sei que quando acumulamos bens materiais para a nossa vida, esquecemos de buscar outros que só existem dentro de nós. Deus nos deu os sentidos para sentirmos o amor verdadeiro na busca dos nossos ideais, não as ilusões provocadas unicamente pelas riquezas. Quando daqui partir de volta à minha verdadeira morada, só irei levar aquilo que consegui construindo dentro de mim. O amor não tem limite, viaja com você para onde você for. Procure os seus desejos mais íntimos e veja aquilo que verdadeiramente é importante em sua vida. Evite o que lhe recompensa a curto prazo. Afinal de contas, a vida é uma fonte eterna e a morte é apenas uma ilusão. Dentre todos os dons que a divindade concede ao homem, o tempo tem um lugar todo especial. É ele que acalma as paixões indevidas, mostrando que tudo tem sua hora
e local certo. É Ele que cicatriza as feridas das intensas dores com os curativos da paciência. É o tempo que nos permite amadurecer através do exercício sadio da autorreflexão, adquirindo sabedoria e bom senso. É o tempo que desenha o nosso rosto, mostrando as rugas da jornada evolutiva. É o tempo que confirma as grandes verdades e destrói as falsidades e os valores da ilusão. O tempo é, enfim, um grande mestre que nos ensina sem pressa e nos prepara para as provas da vida, permanecendo conosco para sempre. Neste mundo, tudo tem a sua hora, cada coisa tem seu tempo. Há tempo de nascer e renascer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de construir e tempo de destruir. Há o tempo de se tornar triste e o tempo de se alegrar, de chorar e de sorrir. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de se aproximar e tempo de se afastar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de guerra e tempo de paz. Mas não esqueça que sempre haverá um único tempo, que é o tempo de amar. Baseado em tudo que nós vimos, eu resolvi falar hoje de uma parábola muito interessante acerca de um rei que tinha 4 esposas. Ele amava a 4ª esposa demais, dando-lhe lindos presentes, joias e roupas caras, ou seja, tudo do melhor. Ele também amava muito a 3ª esposa e gostava de exibi-la a todos os reinos vizinhos. Contudo, ele tinha medo que um dia ela o deixasse para viver com outro rei. Ele também amava a sua 2ª esposa. Ela era sua confidente e estava sempre disponível, demonstrando carinho e experiência, principalmente quando tinha que enfrentar uma dificuldade, seja ela qual for. Portanto, confiava muito nela para atravessar os momentos difíceis. A 1ª esposa era uma parceira muito leal e fazia tudo o que estava ao seu alcance para mantê-lo sempre rico e poderoso. Mas apesar de tudo, ele não a amava, essa 1ª esposa. Mesmo ela o amando profundamente, ele mal tomava conhecimento do seu amor. Um dia, o rei caiu doente e percebeu que seu fim estava próximo. Ele pensou em todos os prazeres da vida e imaginou: sei que tenho 4 esposas comigo, mas quando eu morrer ficarei sozinho. Então ele perguntou à 4ª esposa: eu te amei tanto, querida. Te cobri das mais finas roupas e joias. Mostrei o quanto te amava, cuidando bem de você. Agora que estou morrendo, você é capaz de morrer comigo para não me deixar sozinho? De jeito nenhum, respondeu a 4ª esposa e saiu do quarto sem sequer olhar para trás. A resposta que ela deu cortou o coração do rei como se fosse uma faca afiada. Muito triste, o rei então perguntou à 3ª esposa: eu também te amei muito a vida inteira. Agora que estou morrendo, você é capaz de morrer comigo para não me deixar sozinho? Não, respondeu a 3ª esposa. A vida é boa demais. Quando você morrer, eu vou me casar de novo. O coração do rei sangrou de tanta dor. Ele perguntou então à 2ª esposa: eu sempre recorri a você quando precisei de ajuda. E você, que sempre esteve ao meu lado, quando eu morrer, você é capaz de morrer comigo para me fazer companhia? Sinto muito, mas desta vez eu não posso fazer o que você me pede, respondeu a 2ª esposa. O máximo que posso fazer é enterrar você. Essa resposta veio como um raio sobre a cabeça do rei e ele ficou arrasado. Daí uma voz muito tímida falou bem baixinho: eu partirei com você e o seguirei para onde você for. O rei levantou os olhos e lá estava a 1ª esposa, tão magrinha, tão desnutrida, tão sofrida. Com o coração partido, o rei falou: eu deveria ter cuidado melhor de você enquanto pude, e assim eu não fiz. Na verdade, todos nós temos 4 esposas em nossas vidas. A 4ª esposa é o nosso corpo. Apesar de todos os esforços que fazemos para mantê-lo saudável e bonito, ele nos deixará quando morrermos. Nossa 3ª esposa são as nossas posses, as nossas propriedades, as nossas riquezas. Quando morrermos, tudo isso vai para os outros.
Nossa segunda esposa são a família e os nossos amigos. Apesar de nos amarem muito e estarem sempre nos apoiando, o máximo que eles podem fazer é nos enterrar. Finalmente, a nossa primeira esposa é o nosso espírito. Muitas vezes deixado de lado, ele fica lá no fundo, esquecido, porque passamos a vida em toda a procura da riqueza, do poder e dos prazeres que essa vida transitória nos oferece e nos engana tanto. Por isso, querido ouvinte, o sentido dessa parábola é nos mostrar que a grande travessia humana em busca da espiritualidade não tem atendido os requisitos planejados por Jesus através dos seus ensinamentos. O homem, violando todas as leis, principalmente a de amor ao próximo, foge do seu destino e mergulha no abismo da ilusão, onde a matéria tem maior importância do que a sua essência, que é de natureza meramente espiritual. Tem momentos em nossa vida que as coisas de Deus muitas vezes nos surpreendem, mas tenha certeza, Ele não erra. Deus costuma usar a solidão para nos ensinar o valor da convivência. Às vezes, Ele usa a raiva para que possamos compreender o infinito valor da paz. Outras vezes, usa o tédio para nos mostrar a tristeza do abandono. Deus às vezes usa o silêncio para nos encontrarmos dentro de nós. Às vezes usa o cansaço para que possamos compreender o valor do trabalho. Deus nos coloca diante da ofensa para aprendermos a perdoar. Nos coloca a riqueza para exercitarmos a humildade. Outras vezes usa a doença para nos mostrar o quanto é bom ter saúde. Deus usa a morte para nos mostrar a importância da vida. As pandemias, as guerras e as calamidades são necessárias para provocar o adiantamento coletivo, provocando, por sua vez, o despertar dos valores esquecidos. Mesmo diante de tudo isso, o homem ainda duvida do amor de Deus e muitas vezes chega a afirmar: se Deus não me deu a vida que quero, eu não quero a vida que Ele me dá. Tudo isso movido por um grande egoísmo. Mas só através das nossas escolhas é que vamos encontrar o que é melhor para cada um de nós, porque a lei de Deus é viva e a sua justiça não falha. Como vimos na parábola do rei, deixamos de valorizar a essência para dar maior sentido às aparências que pouco acrescentam em nossa vida tão passageira, nessa experiência transitória que tem o objetivo de nos ensinar a cuidar do Espírito que é eterno. Portanto, seja um herói na sua própria história. Que todos tenham um bom domingo e um bom início de semana com muita esperança, mas, sobretudo, com muita confiança em Deus. Muita paz. Você ouviu Hora do Chico com Dejan Dantas. Lembre-se que você nasceu na família que escolheu, ocupando o corpo necessário para o seu crescimento espiritual. E embora não possa voltar atrás para fazer um novo começo, você pode começar agora e fazer um novo fim. Até o próximo programa, aqui na Caruaru FM, a sua rádio.